Nós aqui do Pedra de Afiar adoramos extrair conhecimentos de uma boa história. E na história de hoje, nós temos um feiticeiro e suas 3 irmãs, que estavam passeando pelo continente australiano. Ao que um guerreiro muito famoso, na verdade o guerreiro mais famoso daquela região, se aproxima e pede para casar com uma das irmãs. Só que o feiticeiro nega. Ele diz, não, porque se só uma casar, as outras ficarão infelizes. Procura uma tribo onde o guerreiro possa ter 3 esposas. E continuaram a caminhar, os anos se passaram, e eles nunca encontraram tal tribo. Até que depois, quando já estavam cansadas, velhas, uma das irmãs fala, pelo menos uma de nós poderia ter sido feliz. E o feiticeiro, percebendo que estava errado e que já era tarde demais, transforma as 3 irmãs em blocos de pedra. É complexa, talvez a gente tenha um certo estranhamento com a história. Peraí, ele percebeu que fez besteira e transformou elas em blocos de pedra? Ele tinha que se transformar em bloco de pedra. Mas, antes de mais nada, a gente tem que fazer um disclaimer. A história ela não está falando que casar traz felicidade. Sim. Ponto, tá? Ela está utilizando como uma alegoria para essa busca pela felicidade. Feito esse disclaimer, a gente pode entrar no estudo das camadas dessa história que é incrível. A primeira camada que a gente pode destacar, ela está correlacionada a o que é felicidade, que a gente pode buscar. A gente tem que entender que a felicidade não é algo externo, ela é algo que você sente dentro de você. A felicidade não é algo que conquista, mas é algo que você pratica dentro da forma com que você pratica determinadas coisas. É importante você entender que você não vai se tornar feliz porque você vai conseguir coisas. Você sente a felicidade da forma com que você faz as suas coisas. Então, você vai sentir felicidade no trabalho se você trabalha de uma maneira ética, se você trabalha de uma maneira justa, de uma maneira boa, uma maneira elevada. E aí você se sente feliz por realizar aquilo. Quando você entende que algo que você faz não é apenas seu, mas está integrado no todo, está integrado no universo como um todo, faz parte do uno. E aí você percebe essa felicidade que, segundo o adágio cristão, não é desse mundo, ou seja, do mundo físico. Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode começar a apresentar, a entender que a felicidade ela está correlacionada a como você faz e não o que você faz. Então, a gente pode levar para o casamento. Uma das irmãs poderia ser feliz no casamento, as outras não necessariamente, porque cada uma vai se comportar de uma forma diferente. A forma ela deve ser única para cada um, por mais semelhanças que ela tenha com a das outras. As 3 irmãs buscavam o casamento como uma figura alegórica para aquilo que ela vai buscar dentro da felicidade. Mas não significa que as 3 irmãs precisavam casar literalmente com aquela pessoa. Porque a história, ela conta, ela utiliza dessas alegorias, ela utiliza dessas referências para mostrar que as 3 procuravam a mesma coisa. Não o casamento, mas a felicidade em si. Sim. Não só as 3, mas como todos nós, né? Todos nós buscamos a felicidade. E é engraçado porque todos nós buscamos, mas é muito raro a gente encontrar alguém que a encontrou, né? Porque de fato a gente acaba buscando a felicidade em lugares errados. Como Paulo bem disse, a felicidade ela não é uma condição externa. Ela não depende do meio onde você está, ela não depende das suas condições, nas quais você se encontra. É óbvio que o meio, as condições, todas essas coisas vão impactar você, mas elas vão te impactar dentro. E é justamente por isso que elas podem impactar a sua noção de felicidade. Porque a sua noção de felicidade ela é subjetiva, ela é sua, ela existe dentro de você. Logo, não faz diferença se aquela pessoa que está do seu lado conseguiu uma coisa, conseguiu conquistar, seja um casamento, seja um emprego, seja uma posição dentro de uma posição mais elevada dentro de uma empresa, seja o que for, seja conseguir morar em um outro lugar, ter a sua casa própria, não interessa. As formas são variadas. O fato é, ela ter conquistado essas coisas, primeiro, não significa que ela está feliz. Primeira coisa. Mas ela pode estar feliz, como Paulo disse. Ela pode estar feliz
não porque ela conquistou, mas pela forma como ela trabalhou, pela forma como ela lida com essa condição. Aí ela pode estar feliz. Show. Mas isso significa que eu estou infeliz? Pera, será que a condição de felicidade de outra pessoa consegue impactar na minha infelicidade ou na minha concepção de felicidade? Se ela faz isso, tem alguma coisa muito errada com você. Exatamente. Tem alguma coisa muito errada, assim, ela pode impactar, mas aí você tem que entender. Se a felicidade é minha e ela depende única e exclusivamente de mim, do meu interno, eu tenho que começar a perceber o que é felicidade de verdade e como eu alcanço essa felicidade. Porque se a felicidade do outro, ou a suposta felicidade do outro, me causa desconforto, me causa estranheza, me deixa mal, talvez eu não esteja de fato buscando a minha felicidade, mas talvez eu esteja buscando me comparar com aqueles que estão ao meu redor. Talvez eu esteja mais preocupado não em ser feliz, mas em estar mais feliz do que aquele que está ao meu lado. E isso não é felicidade de verdade. Isso é a gente pode chamar isso de várias outras coisas. Egoísmo, vaidade, questões do meu ego. O meu ego me impede de ser feliz verdadeiramente porque ele está atrelado a coisas externas. Ele está atrelado a situações das quais eu não controlo e das quais eu, de certa forma, não tenho nenhuma necessidade de ter controle. Eu tenho necessidade de ter uma certa... de ter aquilo na minha vida. Não, eu não preciso daquela forma. Como Paulo disse, eu não preciso daquela forma. Eu preciso encontrar a minha felicidade dentro de mim da forma que me cabe. Um spoiler que a gente pode dar para vocês também a respeito disso, que é essa característica que o Patrick trouxe muito bem da gente sentir inveja da felicidade, da conquista do outro, ela é um desafio que está muito associado a Rod, que é uma das esferas da árvore da vida. Então, quando a gente estuda um pouco mais sobre Rod, e se você quer estudar um pouco mais, dá uma olhada em catarse.me/pedra de afiar. Lá você vai conhecer os nossos grupos de estudos e pode contribuir financeiramente para a manutenção do nosso canal e do nosso trabalho. Aproveita, se inscreve no canal também, dá o seu like, né? Mas voltando à ideia de Rod, quando você vai trabalhar essa questão, você vai perceber que o problema não está no outro, o problema está em você. E aí, de uma maneira muito ampla que a gente pode abordar nesse vídeo, porque a gente aprofunda mais nos nossos grupos de estudos, nos nossos debates, é você perceber o que você está procurando. É você perceber que símbolos você está fazendo uso. Rod trabalha muito essa ideia dos símbolos, das formas. Ele vai tornar concreto aquilo que é abstrato. Na nossa história, na história que a gente contou, a felicidade, ela estava concretizada na figura do casamento, mas ela não era um casamento, aquilo era só uma forma da gente entender o que ela estava trabalhando ali dentro. E quando você passa a ter inveja, significa que, você não sabe o que é aquilo para você. 2, você tem pelo menos uma certa noção de que você não está fazendo por onde. Você não está fazendo as suas coisas, porque talvez existam amarras suas mesmo, que te limitem ali dentro. Então é muito mais fácil, vamos colocar esse fácil entre aspas, apontar o dedo para o outro, murmurar sobre o outro, invejar sobre o outro, falar mal da conquista do outro, do que você perceber aquilo que te prende. Porque muitas das vezes aquilo que te prende é uma coisa que existe apenas na sua cabeça. É claro, nós vivemos em sociedade e a sociedade impõe limites para a gente. Mas isso não significa que nós sejamos completamente amarrados dentro desses limites. Existem coisas que a sociedade não impõe pra gente, mas que apenas a gente impõe de fato. E até a próxima. Tchau, tchau.